Fala pessoal, professor Diego Veras aqui e vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre funções vetoriais. Neste vídeo vamos dar continuidade de uma função vetorial, ok? Ou seja, as funções vetoriais também vão se mostrar contínuas ou não em um determinado ponto, ok? Este é um assunto que a gente não vê com tantos detalhes e de exemplos e aplicações nos livros, então já merece aquele like, viu? Se você chegou agora nesse vídeo, aqui na playlist tem, aqui na descrição tem uma playlist deste assunto que a gente está trabalhando aqui. Então, nós já vimos os limites das funções vetoriais e agora vamos definir quais as condições para que uma função vetorial seja contínua num ponto t igual a t0, por exemplo, né? Então, primeiramente, lembremos da condição de continuidade de uma função de uma variável real. Essa função f, ela é contínua em x igual a x0 se e somente se três condições forem satisfeitas. A primeira é de que a função exista no ponto x0. A segunda condição é de que o limite desta função, quando x tender a x0, existe também. Então, para que esse limite exista, a gente entra nas condições dos limites laterais. Os limites laterais devem ser iguais. E a terceira condição é que este limite seja igual ao valor da função no ponto. Tá bom? Isso aqui para uma variável, uma função de uma variável real. E como é que fica para uma função vetorial? Mesmo jeito, tá bom? Então, a nossa definição é a de que R de t, uma função vetorial, ela é contínua em t igual a t0 se, somente se, três condições, as mesmas três condições aqui, se elas forem satisfeitas. A primeira, R no ponto t0 existe. A segunda, o limite de R de t quando t tender a t0 existe. E a terceira é que este limite seja igual ao valor da função vetorial no ponto especificado. Então, o limite de R de t quando t tender a t0 é igual a R de t0. Tá? Então, estas são as condições para que uma função vetorial seja contínua em um ponto. Tudo bem? Então, vamos agora ver um exemplo. Verificar se a função r de t, definida por intervalos, é contínua em t igual a 1. Tá? Então, para isto, vamos abordar cada uma das condições, tá bom? A primeira condição é de que se a função existe no ponto especificado. Então, vamos calcular R de 1. R de 1. R igual a 1. Então, eu vou usar a segunda equação. Porque aqui a igualdade está aqui. Então, eu vou usar esta daqui. Então, vai ficar t mais 4, quando t for igual a 1, vai ficar 5. E aqui, 4 vezes 1 ao quadrado. Vai dar o vetor 5 e 4. Vamos para a segunda condição. Se o limite de R de t, quando t tende a 1, existe. Então, vamos fazer os limites laterais e ver se eles são iguais. Então, primeiro vamos calcular o limite de R de t quando t tender a 1 pela esquerda. E vamos ver o limite de R de t
quando t tender a 1 pela direita. T tende a 1 pela esquerda, então ele tem valores menores do que 1. Se ele tem valores menores do que 1, eu vou usar a primeira equação. Então, vai ficar o limite desta função vetorial quando t tender a 1. Quando t tender a 1, a primeira componente vai tender a 5. A segunda componente vai tender a 2. Quando t tender a 1 pela direita, eu estou com valores maiores do que 1, então eu vou usar a segunda equação. Então, quando t tender a 1, esta componente vai tender a 5. Quando t tender a 1, aqui vai tender a 4. Os limites laterais são diferentes. É o vetor 5, 2, 5, 4. São diferentes. Ou seja, o limite de R de t, quando t tender a 1, não existe. Logo, R de t é descontínua em t igual a 1. Aí agora vamos verificar isso aqui geometricamente. O que significa essa continuidade? Tá? Vamos analisar isso aqui geometricamente. Vamos pegar as equações cartesianas para a gente poder fazer os gráficos. Fica mais fácil da gente construir os gráficos. Ó, aqui é um polinômio de grau 1 e aqui também. Então, esta primeira parte aqui dá uma reta. Aqui é um polinômio de grau 1 e aqui um de grau 2. Então, a segunda parte dá uma parábola. Então, enquanto t é menor do que 1 está sendo uma reta, passou de 1, agora é uma parábola. Tá? Então, vamos lá. Nesta primeira, o x é t mais 4 e o y é 2t. O x é t mais 4 e o y é 2t. Então, a gente isola t aqui, o t é x menos 4. Substituindo essa aqui de baixo, então o nosso y vai ser 2t, né? 2x menos 8. Guarda ela aqui. Vamos olhar para a segunda equação. X é t mais 4 e o y é 4t2. Da mesma forma, aqui o t é x menos 4. Substitui aqui, nós vamos ter 4 vezes esse aqui ao quadrado. Que vai ficar 4 vezes quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, y é 4x2 menos 32x mais 64. Aqui é x maior ou igual a 5. E aqui x menor do que 5. Por que 5? Porque t menor do que 1. T menor do que 1 é x menor do que 4. É x menor do que 5. T maior ou igual a 1 leva a x maior ou igual a 5. Então, nosso gráfico diz o seguinte. Aqui é o y, aqui o x. A separação aqui está no 5, né? Ó. Vai ficar no 5. Então, vamos separar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esta primeira reta aqui, quando
o y for 0, o x vai ser quanto? Vai ser 4. Tá? E quando o x for 5, aqui vai dar 2. 10 menos 8, 2. Então, vamos pegar aqui 1, 2. Então, neste ponto aqui é um aberto. E ela passa bem para cá, que vai passar no 4, né? Esta é a primeira equação, aqui é um aberto. Depois que passou do 5, ele vai pegar aqui 2, 4. Vai ter essa descontinuidade de salto aqui. Agora aqui, ó, é uma parábola com concavidade para cima. E como é que fica isso? O que que acontece? A sua função vetorial está medindo aqui, ó. Aí você caminha mais um pouquinho. No limite em que t tende a 1 pela esquerda, o x tende a 5 pela esquerda. Então, você está se aproximando deste vetor aqui. Este vetor é o vetor 5 e 2, né? 5, 2. 5, 2. Bem certinho. Tá tendendo para cá, tá tendendo para o vetor 5, 2. Depois, você está nesta região aqui, ó. Mudou, o vetor muda abruptamente. Aí, à medida que você se aproxima de t igual a 1, se aproxima de x igual a 5 pela direita, você está vindo por esta curva, você está tendendo ao vetor 5, 4. Esse vetorzinho laranja aqui é o 5, 4. Que é esse vetorzinho aqui. Então, a função ela não é contínua. Tem uma quebra aqui, ó. Tem uma descontinuidade de salto aqui, tá? Este ponto é aberto, este ponto é fechado. Aqui é o aberto porque é o menor. O outro é fechado porque é maior ou igual. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo 2 diz o seguinte: verifique se a função vetorial a seguir é contínua em t igual a 2. Tá? Em t igual a 2, a função é definida por intervalos e tem uma quebra aqui. Vamos ver se ela é contínua ou não. Então, primeira condição. Primeira condição, R de 2. Quando t igual a 2, eu estou na segunda equação. Então, R de 2 é 4 menos 2 ao quadrado, 0 aqui, e aqui dá 2. Beleza. Vamos para a segunda condição. O limite de R, quando t tender a 2, existe? Vamos calcular. Cálculos laterais. Limite de R de t, quando t tender a 2 pela esquerda, e o limite de R de t, quando t tender a 2 pela direita. Então, quando t tende a 2 pela esquerda, eu estou com valores menores do que 2, menor do que 2, estou na primeira equação. Então, quando t tender a 2, este valor aqui vai tender a 4 e aqui vai tender a 2. Ou vai tender a 0, desculpa. Este vai tender a 0 e esse aqui vai tender a 2. Limite de R de t quando t tende a 2 pela direita. Estou com valores maiores do que 2. Maiores do que 2, estou nesta equação aqui. Quando t tender a 2, isso aqui vai tender a 0 e aqui a 2 também.
Beleza? Então, os limites laterais deram iguais. E iguais a 0,2. Então, o limite de R de t, quando t tender a 2, é o vetor 0,2. E como ele é igual ao valor ao vetor r de 2, então a função é contínua. Limite de r de t, quando t tender a 2, é igual ao r de 2, que é igual ao vetor 0,2. Logo, r é contínua em t igual a 2. Mais um exemplo. Agora vamos fazer um exemplo com uma função no espaço tridimensional. O exemplo 3 diz o seguinte: verifique se a função vetorial a seguir é contínua em t igual a menos 1 e t igual a 1. Ó, nós temos duas quebras aqui. T menor do que menos 1, esta equação. T entre menos 1 e 1, inclusive nas igualdades, esta equação. E t maior do que 1, esta daqui. Vamos lá. Vamos separar. Primeiro, vamos trabalhar em t igual a menos 1. Em t igual a menos 1 primeiro. Veja só. Primeira condição. R de menos 1. R em t igual a menos 1. A igualdade está na segunda equação. Então, quando t for menos 1, aqui vai ficar 1. Menos 1 mais 2, 1. Menos 1. Então, aqui é o vetor 1, 1 e menos 1. Segunda condição. Os limites. Limite de r de t, quando t tender a menos 1 pela esquerda, e limite de r de t, quando t tender a menos 1 pela direita. T tende a menos 1 pela esquerda, assume valores menores do que menos 1. Menor do que menos 1 está aqui. É esta equação aqui. Então, vai dar menos 1 mais 1 vai dar 0. 1, menos 1. 0, 1 e menos 1. Limite de r de t quando t tende a menos 1 pela direita. Pela direita, valores maiores do que menos 1. Então, vou pegar essa segunda equação aqui. Tende a menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar menos 1. 1, 1, menos 1. Os limites laterais são diferentes. Então, o limite, quando t tende a menos 1, não existe. Então, a função ela não é contínua em t igual a menos 1. Limite de r de t, quando t tender a menos 1, não existe. Logo, r de t não é contínua, que é o mesmo que dizer que é descontínua em t igual a menos 1. Vamos agora para t igual a 1. Em t igual a 1. O que nós temos aqui em t igual a 1? Vamos olhar para as três condições. Primeiro, r de 1. T igual a 1. Igualdade
Vou usar a segunda equação. Quando t for 1, vai ficar 1, 3, 1. Existe, beleza. Agora os limites laterais. Limite de R de t quando t tender a 1 pela esquerda e limite de R de t quando t tender a 1 pela direita. Quando o t tende a 1 pela esquerda, valores menores do que 1. Valores menores do que 1. Está aqui. É a segunda equação. Então, vai ficar 1 ao quadrado é 1. 1 mais 2, 3. E aqui, 1. Então, dá o vetor 1, 3, 1. Limite de R de t quando t tende a 1 pela direita. Valores maiores do que 1. Vou usar esta equação aqui. Então, aqui 2 menos 1 vai dar 1, 3, 1 ao quadrado. 1, 1, 3, 1. Opa, olha aí, rapaz. Tudo igual, ó. Tudo igual. Então, daqui a gente tira que o limite de R de t, quando t tender a 1, é o vetor 1, 3, 1. Portanto, R de t é contínua em t igual a 1, pois limite de R de t quando t tender a 1 é igual a R de 1. Bem? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Tá sempre saindo assuntos bem interessantes aqui sobre física e matemática. E compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão fazendo cálculo. E bons estudos. Até o próximo vídeo. Cuidem da saúde. Valeu!